dos espíritos e tem origem e natureza dos espíritos e tem mundo normal primitivo e tem forma e ubiquidade dos espíritos e tem perispírito e tem diferentes ordens de espíritos e tem escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, bons espíritos. Primeira ordem, espíritos puros e tem progressão dos espíritos e tem anjos e demônios origem e natureza dos espíritos. Pergunta 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e, por isto, denominados filhos? Meu Deus! São obra de Deus, exatamente como uma máquina o é do homem que a fabrica. Esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus, e somos seus filhos, pois que somos obra sua. Pergunta 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem, como Deus, de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe, e aí é que está o mistério. Pergunta 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Pergunta 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente. Quer dizer, e Deus jamais deixou de criar. Pergunta 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Pergunta 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa, quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Pergunta 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio donde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se, em dado tempo, mais ou menos longo,
o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa d'onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repelais. O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Pergunta 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Pergunta 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal, na ordem das coisas? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Pergunta 86. O mundo corporal poderia deixar de existir, ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo. Eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Pergunta 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Pergunta 88. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não, para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. Pergunta 88a. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma cor que, para vós, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria, que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria, que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Pergunta 89a. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Pergunta 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar aonde quer ir? Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Pergunta 91. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Nenhum, eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Pergunta 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se, ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Veis o sol. É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Pergunta 92a.
todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, ou, ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Pergunta 93. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Envolve uma substância, vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolvendo o germe de um fruto, ao perisperma, do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Pergunta 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Pergunta 94A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro. É necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Pergunta 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Pergunta 96. São iguais os espíritos, ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Pergunta 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Pergunta 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Pergunta 99. Os da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não, uns é que não fazem nem o mal nem o bem, outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades, de que se riem.